Hoje eu quero falar sobre um tema importante: visão para a conquista. E eu não vou falar de conquista de célula, de conquista financeira, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar de você conquistar o topo, você chegar no final da caminhada como um vitorioso, como uma mulher vitoriosa, como alguém que viveu os planos de Deus, que foi feliz, que viveu o melhor da terra e que no final conquistou e vai viver com Deus. Eu gostaria que a mídia colocasse aqui o que Paulo falou para Timóteo: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Agora, olha lá, eu combati o bom combate, terminei a corrida. Numa outra tradução diz: terminei minha carreira. Na outra diz: terminei minha jornada, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então o assunto visão para a conquista é você chegar naquele dia e ser honrado, e ser coroado como um vencedor, e viver para sempre com Deus. Hoje eu quero trazer essa reflexão baseada num acontecimento do passado, que é uma tipologia bíblica. É a grande jornada do cristão, mas é tipificada, exemplificada na saída do povo do Egito da escravidão para a terra prometida. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde emanam leite e mel. Tá bom, até aqui tá bom. Olha o que Deus fala a Moisés. Ele está no Monte Sinai, apacentando as ovelhas do sogro, 40 anos isolado no deserto. É interessante a vida de Moisés, porque a Bíblia é um livro misterioso. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó. Ele era um hebreu, mas como Faraó mandou matar todos os hebreus, meninos hebreus, que viviam no Egito como escravos, e Faraó mandou matar os meninos, as parteiras mataram os meninos, mas uma parteira ficou com dó, e a mãe de Moisés preparou um cestinho, largou no rio Nilo, e a água levou Moisés aonde a filha de Faraó se banhava. E ela pegou Moisés e levou para o palácio, e adotou aquele menino, e ele se criou, e sendo educado com toda a ciência egípcia, 40 anos no palácio. Foi defender um hebreu, matou um egípcio, fugiu para o deserto, 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, Deus se revela para ele numa visão, e Deus fala: eu tenho visto o sofrimento do meu povo,
Eu sei o que eles estão sofrendo. Eu tenho ouvido o clamor do povo. E eu desci para livrá-los. E eu vou levá-los a uma terra ampla, a uma terra vasta, uma terra boa, que mana leite e mana mel. Esse termo, a terra prometida, né? Tem livros escritos, eu acho. Não sei se foi feito filme sobre a terra prometida. Muita gente diz, não, aqui é a terra prometida. Encontrei o meu lugar, porque isso tudo veio deste acontecimento. Quando Deus faz uma promessa dizendo, eu vou tirar o meu povo da escravidão. E eu vou levá-los à terra prometida. Um lugar que mana leite e mana mel. É um lugar de abundância. É um lugar de segurança. É um lugar de vida plena. Sabe o que isso significa? Tipifica, exemplifica a nossa saída da velha vida para viver uma nova vida e trilhar uma caminhada para ir morar nos céus. Como Deus prometeu para o povo que era escravo, eles seriam livres, iriam para uma terra prometida, onde eles iriam viver uma vida plena, abençoada em família. Assim é hoje a igreja. Deus tirou a pessoa da escravidão, do pecado, a escravidão do erro, para viver uma vida com Deus aqui e um dia conquistar o céu. Moisés foi o grande libertador, porque ele exemplifica Cristo. Ele é um tipo de Cristo, o nosso libertador. Jesus disse, João disse, está escrito, se o Filho vos libertar. Olha lá, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo, assim veio Jesus para nos libertar. Então, quando você olha para esse mundão, e você vê na televisão, milhões de pessoas na Ucrânia, um país bem pequeno, mais de 7 milhões de pessoas se deslocaram com a guerra. 370 mil mais foram para a fronteira da Romênia, da Polônia, tentando escapar da guerra. Abandonaram casa, abandonaram empresa, abandonaram sonho, abandonaram tudo. E saíram com uma mala, uma roupa, uma mochila, para um país diferente e começaram uma vida nova. O mundo, quando você olha e eu vi a notícia, o povo de Belo Horizonte está procurando folia. E todo mundo procurando o carnaval, todo mundo querendo festa, todo mundo querendo passar um momento de prazer. É o mundo sem Deus. É o mundo buscando um sentido para a vida. São as pessoas escravas que estão clamando, vivendo de aparência e clamando por sentido, por uma razão de viver. E Deus, que é um Pai perfeito, amoroso, amorável, diz para Moisés: eu estou vendo o sofrimento do povo, eu estou vendo o clamor do coração do povo, e eu desci, porque eu quero livrá-los, eu quero libertá-los, e vou levá-los à terra prometida, uma terra ampla, boa, que mana leite e mana mel. Então Deus está vendo o povo sofrendo, e só Jesus pode libertar eles. Então quando a pessoa, ela aceita Jesus, ela começa uma jornada, até chegar à terra prometida. Há uma jornada. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, para tipificar a nossa vida de décadas, de 40, de 50, de 60 anos, até chegar no lugar
que Jesus foi preparar para nós. Então, como Deus prometeu uma terra prometida para eles, Jesus prometeu um lugar para nós. João capítulo 1 Coríntios 15, 19. Olha o que Paulo falou como argumento para abrir os olhos das pessoas. Olha lá. Olha a pergunta, a declaração que Paulo faz. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos dignos de compaixão se nós não temos uma visão para o futuro, se nós não temos uma esperança de viver com Deus na eternidade, se você não tem uma visão do céu, você é digno de compaixão. Você é digno de misericórdia. Porque ser cristão é diferente de ter uma religião. Religião as pessoas podem mudar, como muda de camisa. Mas ser cristão é uma identidade que te faz parecido com Ele, para um dia ir viver para sempre com Ele. Então, pode aplaudir a Jesus. João capítulo 14, versículo 1. Uma promessa: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus foi preparar um lugar. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos, Paulo escreve, que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Olha aqui a temporada habitação que eu estou vivendo, é essa aqui, Quando eu era mais jovem, eu tinha o cabelo preto. Mas eu não gostei muito do cabelo preto, escolhi essa cor, eu acho que fica melhor para mim. É que essa temporária habitação, ela vai mudando. E vai chegar uma hora que ela não vai resistir. Se foi. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Olha o que Paulo escreveu. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Essa é a nossa esperança. O que Paulo está dizendo é mais ou menos o que Deus disse para Moisés: eu vou tirar vocês desta habitação de escravidão que vocês estão presos, para ir para uma terra prometida, para um lugar diferente. É o que Jesus prometeu. Vamos lá. Eu vou para o final, porque eu vou voltar nesse assunto domingo que vem e do outro domingo. E você vai aprender muito com isto. Eles caminham 40 anos, debaixo de uma proteção. Quando não falta alimento, não falta água, não falta nada, não falta proteção no sol, proteção no frio. Deus está cuidando. E eles chegam na divisa da terra no momento, na hora da conquista. Deus fala com Moisés. Deus dá uma ordem para Moisés. Aqui é o ponto-chave desse assunto, visão para a conquista. Para que ele envie 10 espias, 10 líderes,
12 líderes, 12 homens que formavam a elite de Israel para espiar a terra. Esses 12 líderes eram príncipes destacados dentre o povo, cada um de uma tribo. Eles eram, na verdade, líderes de tribos. Eles tinham grande poder de influência. E eles foram escolhidos a dedo, os 12, e foram designados para entrar na terra que Deus prometeu e terem uma visão clara do que Deus havia prometido. Era como uma visualização, não era nem uma visualização. Eles iriam, na verdade, checar a terra. Eles iriam trazer um relatório. Não, Deus prometeu, é ou não é? Nós vamos lá ver. E vamos avisar o povo. Eram 3 milhões de pessoas. Então Deus escolhe. Está escrito em Números capítulo 13, versículo 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aqui é importante, porque eles iam fazer uma missão de reconhecimento. Eles iam olhar a terra, eles iam conhecer o povo, eles conheciam a parte geográfica, eles iam trazer o fruto da terra, porque Deus disse: é uma terra boa, onde vocês vão viver plenamente. Então esses homens tinham a missão de ter uma visão. E eu digo para você que é a visão que vai determinar o seu destino. É como você vê, é a perspectiva que você vê as coisas. Porque você pode enxergar, mas não ver. Quem vive por vista, ela consegue enxergar o que está diante dos olhos, mas ela não consegue compreender o que está além. Ela não consegue ver o futuro. Isso é importante, você ter um entendimento. Então o povo de Israel tinha à sua frente a terra prometida, e eles tinham que ir lá. Falando de visão, olha a importância da visão. Mateus 13, 3 e 14, Jesus falou. Jesus fez um questionamento. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo. Mateus 13, 13. É isso mesmo. Por esta razão eu lhes falo por palavras, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E eu poderia dizer que quando eu falei desse livro, muitos de vocês não perceberam o valor do conteúdo que está aqui. Por isso que vocês não leram. Vocês compraram o livro e colocaram lá. Talvez vocês nunca vão ler, porque você não consegue perceber o valor que há aqui. Eu digo para vocês, se eu estou aqui hoje, em partes é o testemunho desse homem. Eu li esse livro há mais de 40 anos. Às vezes a pessoa vem aqui, vem uma, vem duas, vem 3 vezes, tem um momento de alegria, se empolga e depois desaparece. Não, o pastor não tem poder. Não, o meu líder, não vou mais na célula. Não tem. Sabe por quê? Porque ela escuta, mas não ouve. Ela não consegue compreender. Ela tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Não consegue. Ela tem olhos, mas não consegue ver.
Interessante, a Bíblia é um livro poderoso. Olha o que a Bíblia fala do moço de Eliseu. Eliseu foi cercado por inimigos da Síria. Porque é interessante essa passagem de Eliseu, porque o rei da Síria traçou um plano para destruir Israel, e Deus revelou para o homem de Deus, e o homem de Deus para o rei: olha, os assírios vão estar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E um assírio, o comandante, disse: tem um inimigo aqui em nosso meio, alguém está dando aviso aos nossos inimigos, alguém está dando aviso aos nossos inimigos. E daí a moça que trabalhava com o assírio disse: não, é que lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta. Então prepararam um exército para matar o profeta, e cercaram uma cidade de carros e cavalos, e o exército assírio estava lá, e o moço de Eliseu viu o exército, entrou em pânico. E olha o que está escrito. Quando ele disse: Senhor, agora o que vamos fazer? Os inimigos nos cercaram. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O moço não via proteção. Às vezes você tem olhos, mas você só vê problema, porque você não tem visão. Você só vê dificuldades, só vê derrota, porque você não consegue ver os carros de Deus, o exército de Deus, para te proteger, para te guardar todos os dias. Uma circunstância adversa, meu irmão, minha irmã, não quer dizer que é a nossa realidade espiritual, porque o espiritual é mais poderoso do que o terreno. O espiritual sempre vai prevalecer. Olhos para ver, ouvidos para entender. Outro exemplo, Lucas 24, 15 e 16. Jesus morreu na cruz, os discípulos estão voltando para Emaús, muito triste. Olha o que aconteceu, que triste, que catástrofe, e agora ele morreu, mataram ele, e eles estão indo para casa, cabisbaixo, derrotado. E de repente, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, no entanto, porém, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Não foi Deus que impediu de reconhecê-los, foi os olhos deles, porque eles tinham olhos, mas não tinham visão. Às vezes a bênção está tão perto, mas a pessoa anda por vista e não consegue ver. Por isso que Paulo disse: nós andamos por fé. Coloque aí Romanos 7. Andamos por fé e não por vista. Andar por fé é importante. Vamos ver a mídia, coloca aí. Andamos porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Viver por fé, meu irmão, é saber o que muitas vezes você está vivendo no momento. A circunstância, ela não é permanente, ela vai mudar, e se você tem fé, vai mudar para melhor, porque Deus vai te abençoar. Isso é viver por fé. Eu estou falando ainda de visão e vista. 2 Reis 4, 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso,
ela disse ao marido, a mulher sunamita: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ponto. Olha aqui para mim. O marido não teve visão, tanto que mais tarde, quando ela quis ir falar com Deus, ele disse: não, você vai por quê? Hoje não é dia de sábado, hoje não é dia de culto, hoje não é dia de festa, então não vá, porque ele não entendia. Mas ela teve uma visão, ela discerniu que aquele homem chamado Eliseu, o profeta, ela disse: é um homem de Deus, é um santo homem de Deus, e nós vamos fazer um quarto para ele, porque ele será uma cobertura, ele vai nos proteger, ele vai orar por nós, ele vai nos ensinar, ele vai nos abençoar. Eu quero que ele venha sempre na minha casa. Muita gente, sem saber, hospedou anjo, a Bíblia diz. Quero ver se a mídia coloca aqui. Que muitos não souberam. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Olhe nos meus olhos. Qual é a visão que você tem? Eu não vou falar de mim, porque senão eu não quero que alguém peque, porque eu sou um homem que tenho muitas falhas, mas eu tenho visão, e eu tenho Deus. Mas qual é a visão que você tem do teu líder, da tua líder, de célula, que ora por você, que liga para você, que te aconselha, que uma vez por semana está disposto a estar ensinando na célula? Qual é a visão que você tem? Você vê ele como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que te abençoa? Ou você é que nem o marido da sunamita, que não consegue ver nada, só enxerga, mas não vê? Qual é a visão? Qual é a visão que você tem da pastora? Qual é a visão que você tem da pastora Daniela, do pastor Kainan, da equipe de 12? Você é aquela pessoa que morre pelo ouvido, porque você presta ouvido para ouvir certas coisas. Você é aquela pessoa que morre pela boca, porque você presta a tua boca para falar o que você não devia falar, porque alguém vem e traz uma fofoca, uma coisa. A mulher sunamita teve visão, e é a visão do amanhã, é a visão do futuro, é a visão da promessa de Deus que vai determinar aonde você vai chegar. Os espias foram espiar a terra. Eram 12. E eu digo para você, quem tem visão se foca na promessa de Deus. Quem só consegue enxergar, só verá problemas.